Olá, boa noite. Meu nome é Tânia Brunello, eu sou pastora missionária. Me encontro agora no Hospital de Caldas da Rainha e hoje é dia 23 de hoje é dia 23 horas e são 23 horas e 19 minutos. Hoje é dia 23 de setembro de 2021 e eu vim para o hospital passando muito mal. Já faz dias que eu tenho sentido umas sequelas horríveis no pulmão, sequelas de cansaço, fadiga, tudo que você possa imaginar. Falta de ar, e fizeram todos os exames necessários para mim aqui. Estou aqui numa sala esperando o resultado dos análises. Eles tiraram sangue mais uma vez e também fizeram aquele outro exame que é para tirar o sangue no oxigênio. E segundo o médico, tá tudo bem, porém ele me aconselhou que fiz o teste de Covid outra vez. E ele disse que eu vou fazer tratamento em casa, vai me mandar para casa para eu tratar em casa esse cansaço todo. Mas por que eu tô gravando esse vídeo? Eu tô gravando esse vídeo porque ele disse para mim que no sistema aqui de saúde consta que eu tive Covid no dia 5 de julho do ano passado. E realmente eu passei mal naquele período. E não tive nenhum tipo de medicação, eu não tive tratamento nenhum na época, claro, não existe, não. Mas me recordo de ter ficado de quarentena em casa e todos os exames que eu fazia de Covid dava negativo. Todos os meus resultados eram negativos, e eu cada dia mais mal, cada dia mais mal. E me recordo que a última vez que eu estive mesmo entre a vida e a morte foi em fevereiro para março, que realmente ali pegou de dezembro, novembro, outubro, novembro, final de outubro, novembro, dezembro, eu já estava muito mal, eu já não respirava mais, eram muitas dores de cabeça, fui várias vezes internada em hospitais e eles me mandavam para casa com enxaqueca, com vários sintomas, menos sintomas de Covid ou coisa grave. Até que um dia eu estava mesmo passando muito mal, no final de fevereiro, e aí deu positivo o teste de Covid. Agora eu me descobri que eu tive Covid 2 vezes. No sistema consta que eu já tive Covid por 2 vezes e somente uma vez que foi constatado, né, para mim, que foi dito positivo e que fui tratada com amoxicilina em casa pela pneumonia, mandaram para casa, porque eu estava com pneumonia no pulmão direito, mas mesmo assim com bombinha de oxigênio, tratamento amoxicilina, ibuprofeno, paracetamol, vitamina D, 21 dias. Desde então nunca mais eu fui a mesma pessoa, eu nunca mais fui igual, sequelas horríveis, uma pior do que a outra. Mas o que me deixa ainda mais triste é saber que tudo isso eu contraí trabalhando na linha de frente no combate contra o Covid, contra a pandemia do ano passado, desde março do ano passado, de 2020 e até fevereiro de 2021, como cuidadora de idoso em lares, em hospital improvisado do governo, na linha de frente, ação direta, somente com Covid positivo, somente com pacientes de Covid positivo. E quando eu fiquei doente, não sei se é por ser brasileira ou o quê, ou porque eu tenho 46 anos,
achavam por bem, me mandaram para casa para fazer tratamento em casa com amoxicilina. Depois disso, nunca o médico me telefonou para saber como que eu estava, para fazer o acompanhamento, e depois disso eu não tive mais acompanhamento nenhum pós, para saber se eu tinha direito, e descobri que eu tinha direito a um pós-tratamento por causa daquilo, por causa do meu pulmão, e eu não sou mais a mesma pessoa desde então. E há 3 meses que eu venho tentando lutar e batalhar pelo trabalho precário contra as empresas que contratam pessoas como eu, né, estrangeiras, para trabalhar na linha de frente do combate do coronavírus, na linha de frente mesmo, no período difícil da pandemia, para lidar com pessoas que estavam mesmo contaminadas, sabendo que essas pessoas não tinham nenhuma garantia ainda de legalização no país e tinha apenas esperando na fila para ter uma manifestação de interesse aceita pelo governo. E eles vieram essas pessoas, essas empresas, que se dizem empresas, contratam a mão de obra barata dessas pessoas, dessas funcionárias como eu, por exemplo, e elas retêm a segurança social, o imposto que eles deveriam dar, o dinheiro que eles deveriam pagar para a segurança social. Ficamos nós responsáveis por, como prestadora de serviço, por recibo verde, que é chamado aqui, que é quem trabalha por conta própria, que não é assumida pela empresa, mas que trabalha com faz toda a obrigação de um trabalhador, como se ele fosse um trabalhador tratado com contrato, que tem direito à baixa médica, a direito à segurança, ao seu seguro de saúde, se ficar doente, nesse caso. Por exemplo, desde que eu peguei Covid, que eu fiquei doente em fevereiro, eu nunca mais consegui trabalhar. Por quê? Porque não falta trabalho? Não, mas porque eu agora conheço a lei. E eu sei que a lei do trabalho precário, as empresas são muitas mesmo, e em várias cidades, nas grandes cidades, é mais fácil você contratar uma pessoa e tem por um trabalho precário, fazer com que ela faça sobre horas de trabalho de mais de 360 horas por mês de hora trabalhada, fazer 24 por 24, 48 por 48, fazer 4 dias seguidos cuidando de um doente, e a maior parte deles, todos Covid positivo. Colocam pessoas sem experiência nenhuma, como foi o meu caso, que nunca tinha trabalhado com nenhum doente e aceitei entrar na linha de frente no Covid, porque era o que eles estavam fazendo, contratando pessoas para trabalhar nessa área do Covid, e essas pessoas acabavam ficando infectadas, porque todas dormiam nos mesmos quartos, repartiam as mesmas camas, e era uma loucura, era de um lar para o outro, de uma cidade para outra, e as empresas mandavam você ir de uma cidade para outra, de um lar para o outro, fazer 12 horas corrido de turno, entrava e saía, chegava, dormia em alojamentos precários, gelados, frios, às vezes sem alimentação direito, sem nada, e o nosso trabalho era esse, auxiliar, socorrer naquele período da pandemia, corrida de muitas pessoas doentes, e tudo fechado, tudo trancado, e foi uma exaustão total. Veja bem, são meses que eu estou paralisada, sem ter apoio financeiro, sem dinheiro, sem nada. Tenho vivido pela misericórdia de Deus, porque o Senhor, Ele é meu pastor, e Ele não tem deixado faltar nada para mim. Mas veja, hoje eu me encontrei tendo que vir novamente ao hospital. Por quê? Porque eu não tive socorro quando eu precisei. Nenhuma das empresas para que eu prestei socorro me deram apoio, e principalmente teve uma que nunca me pagou. Aliás, teve 2 que não me pagou, e teve uma que não me prestou socorro quando eu quase morri no alto da montanha.
passando muito mal depois de 12 horas de turno. Eu já estava com pneumonia, já estava com Covid e não sabia. E foi justamente ali em janeiro, em fevereiro, período mais frio, abaixo de 0 graus. Se não fosse uma brasileira me socorrer, eu teria morrido ali. Então eu tô gravando esse áudio, porque esse vídeo? Porque muitas mulheres se acovardam e não querem denunciar as empresas. Foram feitos 2 grupos, foi feito 2 vezes grupos de pessoas, para dar a cara. Eu dei minha cara muitas vezes para poder pedir, para denunciar essas empresas corruptas, de trabalho precário, que levam à escravidão e até mesmo uma pessoa doente à morte. Porque se eu tivesse morrido em fevereiro, nenhuma das empresas que me colocaram na linha de frente e por trabalho precário, elas iam ser responsabilizadas pela minha morte, de maneira nenhuma. Nem a mim, nem de nenhum outro colega. Então, era o trabalho que tinha na época, é aquilo que apareceu, aceita trabalhar? Obviamente. Quanto que paga? Paga, na época, 4 euros, 3 euros a hora de trabalho, 4 euros a hora. Almoço, jantar, hospedagem, mas nada disso era verdade. E chegava no fim, eles te botavam na rua como se fosse um lixo, um verme, como se você não tivesse valor. Por quê? Porque eles sabem que nós não temos voz ativa e que a maior parte das mulheres, dos homens que trabalham nessa área, principalmente os estrangeiros, eles acabam fazendo acordos com as empresas e não levam a fim a denúncia em tribunal de justiça contra essas empresas. E eu sei disso porque eu batalhei 3 meses numa campanha para ir fazer uma manifestação. Marcamos 2 manifestações na rua no Porto e, infelizmente, por causa de um bloco de esquerda, me aconselharam a modificar a manifestação. As datas da manifestação, fui aconselhada também pelo Precários Inflexíveis, que não era o momento ideal para se fazer um protesto de rua. Agora, essa semana, porque é período de eleição, ouviram algumas pessoas o bloco de esquerda, não sei, e eles preferiram fazer uma reunião no domingo passado, e nós tínhamos uma manifestação para o dia 11 de março desse agora, e não pôde haver essa manifestação porque uma pessoa do bloco de esquerda me aconselhou que seria viável adiar a manifestação pelo luto do presidente da República do país. Então, infelizmente, eu sei que eu estou falando lentamente, mas é devido mesmo à minha situação de saúde. E eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo, nesse áudio, a minha denúncia contra algumas empresas. E são várias as empresas prestadoras de serviço que dizem que têm o apoio da Segurança Social, que fazem contratos de prestação de serviço domiciliário com nós, nos colocam para trabalhar em situações precárias, de forma precária, depois te mandam embora como se nada tivesse acontecido, de uma hora para outra, simplesmente te falam, olha, não precisa, sai da casa do cliente, vai embora, não vem mais. Então, se não te pagam, quando querem pagar, eles pagam, quando não querem, não paga de jeito nenhum, e é difícil, porque eles falavam, você tem que provar. E eu fui pesquisar, fui estudar, fui ver, e realmente até mesmo o órgão de denúncia do trabalho, que é a chamada ACT, né, que é aqui o órgão onde se faz a denúncia para o trabalhador, né, precário e tudo, é uma luta que já vem vindo há muitos anos, e houve um acordo, né, em 2015, saiu um artigo de um acordo que as empresas podiam ter 10 dias para fazer um acordo que fosse pego em flagrante com trabalhadores precários, por esse chamado, né, intitulado vulgo recibo falso, recibo verde, porque falso. Uma pessoa que trabalha como recibo verde é porque ela trabalha de forma independente, mas não, ali o falso é porque ele segue ordens, regras, horários estipulados pela empresa.
mas não, e ela mesma tem que pagar os seus as suas contribuições para o governo, e a empresa se safa disso, a empresa se aproveita porque não faz contrato legal com a pessoa, com o trabalhador, e com isso ele não tem que pagar nenhum imposto e nem de fazer as declarações para a segurança social, a qual ele deveria fazer. Então o que acontece? Nós acabamos assim, doentes, esgotadas, estressadas e não sem justiça, sem nenhuma justiça. Busca ajuda na política, você precisa de ajuda com a política, mas se a política ela tem outros interesses, tem os seus próprios interesses. Se junta com isso, com aquilo, mas na verdade é inútil, porque você não pode lutar sozinho contra o governo. Você não pode lutar sozinho contra a política. Você não pode ir contra o sistema de um país por qual você vive. Simplesmente, se nós não temos valores, o ser humano não tem valor, e o estrangeiro pior ainda. O estrangeiro em Portugal sofre xenofobia, que é o racismo, o preconceito. Sofremos vários tipos de preconceitos, de assédios moral, assédio sexual, verbal, ofensas, falta de pagamento, excesso de horas de trabalho. E denunciar. Para quê? Para quem? Gritar para quem? Eu vou deixar gravado aqui um vídeo com uma lista de várias empresas, de várias cuidadoras que declararam que essas empresas foram corruptas com elas. E eu não me importo de declarar o nome delas e de expor aqui na internet para todo mundo, porque quanto mais pessoas souberem que essas empresas são corruptas e que elas não vão dar nenhum tipo de assistência para você, não vão te dar nenhum tipo de cuidado, você não vai ter direito nenhum, melhor, porque assim, uma pessoa mais inteligente não vai cair na mesma cilada que eu caí e que outras pessoas caíram. Então, veja bem, é importante saber quais são as empresas certas e as erradas, para que ninguém mais caia no mesmo golpe, para que ninguém mais venha passar pelo que eu passei e que estou passando até hoje. Covid em 2007, cuidando de duas senhoras, de uma senhora, por uma empresa, prestação, o recibo verde, ganhava 350 euros e fazia 48 horas por semana e ganhava 350 euros por mês. E não tinha direitos nenhum. E depois disso, eu vou ter que desligar, mas depois eu continuo a gravar o vídeo, porque os médicos estão para entrar aqui no quarto outra vez, tá bem? E vou deixar gravado para vocês, para que vocês saibam quais são todas as empresas. As de fevereiro, Flash Cleaners, foi a que não me prestou socorro no alto da montanha. Eu quase morri depois de 12 horas num lar com Covid, com 57 pacientes Covid positivo. Não me deu socorro nenhum. Me deixaram morrer, quase me jogaram para fora do lar, no alto da montanha. Que me socorreu foi uma brasileira, gritando, chamando por socorro. Fui socorrida, me levaram para o hospital. Resultado, mandaram para casa com cefaleia. Alguns dias depois, novamente, eu fui contratada por outra empresa chamada Care Cuidados, do Porto, e trabalhei para ela para cuidar de uma senhora com Covid positivo. E 15 dias trabalhando nessa casa direto, tentei salvar a vida dessa senhora, e aí no final das contas, eles 3 dias depois me botaram na rua às 11 horas da noite, debaixo de chuva, no inverno pesado de Lisboa. Eu levei 2 horas para chegar até a minha casa toda molhada, e na sexta para o sábado eu já não levantei da cama mais. E a outra empresa foi que me colocou para trabalhar num hospital improvisado do governo em Póvoa do Lenhoso, chamada Comfort Keepers, que a original é em Ohio, nos Estados Unidos. E essa empresa nunca me pagou. Elas me expulsaram do hospital porque eu denunciei
e vou continuar denunciando o trabalho precário. Eles prometeram pra gente alimentação, hospedagem e turno de 4 dias, 5 dias, de 12 horas. Na linha de frente, 2 alas de pessoas com Covid positivos, somente com Covid positivo. E nunca sequer me pagaram, nunca me deram um centavo. Então, assim, para que vocês saibam, e infelizmente a manifestação não aconteceu por causa de pessoas corruptas, de mulheres que se vendem para essas empresas, que querem fama e sucesso, egoístas e mesquinhas, que conseguiram destruir a nossa manifestação, mas eu vou continuar manifestando na rede social, vou continuar dando a minha cara e falando por mim, tá bem? Veja bem, hoje, dia 23, nós estamos em setembro de 2021 e eu ainda me encontro com sequelas e passando mal de trabalhos precários, por culpa, consequência de trabalhos precários e falta de atendimento e de cuidados médicos.